Boa noite a todos. Feliz Dia dos Verdadeiros Pais e Dia da Fundação. Como foi hoje? Foi bom? Muito obrigado pelo seu comprometimento e dedicação pela providência de Deus na América do Sul. Na última semana, nós recebemos uma circular oficial da Sede Mundial de Missões centrada nas direções da Verdadeira Mãe. Esse ano, no início do 9º ano do Chonilguk, no começo, a Verdadeira Mãe realmente quer acelerar o nosso movimento providencial a nível mundial. E para isso, temos duas direções principais da Verdadeira Mãe. A primeira que recebemos foi a segunda cerimônia de registro para famílias Chombo esse ano de 2021. Como vocês sabem, no ano passado, em 10 de outubro, houve a cerimônia de registro de famílias Chombo, que completaram as bênçãos de 430 famílias verticais e horizontais. Nós esperávamos que a Verdadeira Mãe estabeleceria a segunda oportunidade para o registro somente talvez 2 anos depois, em 2023. Entretanto, esse ano, a Verdadeira Mãe permitiu a bênção e graça para nossas famílias abençoadas centrais, como Messias Tribais Celestiais, para que possamos nos registrar como famílias Chombo, ainda neste ano, como uma segunda oportunidade. Em 1º de janeiro, a Verdadeira Mãe deu essa graça para todas as famílias abençoadas ao redor do mundo. Essa foi a primeira, e na semana passada recebemos a segunda, que é a restauração de 43 famílias dentro das 430 famílias abençoadas das famílias Chombo, e especialmente todos os pastores do mundo todo. Na verdade, como vocês já sabem, no último ano, em 13 de novembro, a Verdadeira Mãe iniciou esta restauração de 43 famílias da Coreia, centralizada nos pastores. Na Coreia, existem 250 igrejas locais e temos mais de 250 pastores, e mais de 80% desses pastores conseguiram se tornar famílias Chombo na Coreia. Por isso, a Verdadeira Mãe, em novembro do ano passado, pediu para esse grupo de pastores que fizessem um período de mobilização especial de 100 dias e atividades especiais para que pudessem transformar o fundamento de 430 famílias e formar o fundamento substancial com 43 famílias dentre as 430 famílias de suas tribos. Então, todos os pastores coreanos trabalharam por 100 dias e semana passada terminaram. E todos os pastores se reuniram centralizados na Verdadeira Mãe, e a Verdadeira Mãe celebrou a vitória da mobilização de 100 dias. Após isso, a Verdadeira Mãe deu esse modelo coreano para o mundo. Isso significa que a Verdadeira Mãe quer estender esta substancialização das atividades das 430 famílias, ou seja, atividades da Igreja no Lar Hondok, como próximo passo para as famílias Chombo. E a Verdadeira Mãe incentivou os pastores coreanos que estão trabalhando como líderes espirituais para que possam se posicionar como o padrão e como exemplos. Logo, centrado nesse fundamento vitorioso de todos os pastores coreanos, a Verdadeira Mãe deu direção para todas as famílias Chombo na Coreia para começarem a seguir esses pastores e na mobilização como modelo. Além disso, a Verdadeira Mãe quer expandir e multiplicar esse tipo de modelo da Coreia para todo o mundo. Por isso, na semana passada, tivemos a segunda direção da Verdadeira Mãe para a restauração substancial das 43 famílias dentre as 430 bênçãos horizontais durante 100 dias. Então, hoje, o dia da cerimônia de início, esse tipo de mobilização vai começar até o dia 3 de junho de 2021. Nesse sentido, em primeiro lugar, todos os pastores e líderes de igreja da América do Sul Celestial têm que seguir este caminho. Logo, todos têm que trabalhar por 100 dias como exemplos e como fundamento futuro para as famílias Chombo. Nesse sentido, a circular da Sede Mundial
pede para que cada continente estabeleça metas e processos de acordo com as suas realidades continentais, regionais, nacionais e locais. Isso será flexível. Eu liguei e chequei com a Coreia, com as áreas locais, como eles trabalharam pelos últimos 100 dias. De qualquer forma, nós temos que começar centralizados na direção da verdadeira mãe, correto? Então, a partir de hoje, vamos iniciar 100 dias. Por isso, no primeiro dia, eu realmente gostaria de ter essa cerimônia de início. E por isso eu tenho chamado, primeiro, todos os líderes de igreja e pastores, e segundo, não apenas líderes de igreja e pastores da América do Sul Celestial, mas também nós temos por volta de 100 famílias Chombo. Claro que muitos deles são pastores e líderes da igreja, e muitos deles não são esse tipo de líder público, mas como líderes de home group, Messias Tribais Celestiais, muitas das nossas famílias abençoadas se tornaram famílias Chombo. Por isso, na América do Sul, não apenas líderes das igrejas e pastores, mas também junto das famílias Chombo, nós realmente queremos ter esse início para esses 100 dias de mobilização. Por isso, nós estamos aqui nessa cerimônia de início hoje. Penso que nós temos quase 250 na América do Sul Celestial. Eu penso que esse é um número muito bom e também é quase equivalente ao número da Península Coreana com as igrejas coreanas, e creio que isso é muito bom e tenho certeza de que podemos trabalhar nisso. Então, como nós já sabemos, temos trabalhado com os Messias Tribais Celestiais, famílias abençoadas que têm trabalhado com o Messias Tribal Celestial em termos da Escola de Messias Tribal Celestial. Nós tivemos mais de 10 aulas até agora, todas as sextas, e temos montado uma estratégia para as famílias abençoadas para desenvolverem passo a passo as atividades no campo. Primeiramente, como se tornar famílias Chombo, e em segundo lugar, sendo família Chombo, como podemos ir para o próximo passo, que é formar a Igreja no Lar Hondok com 36 famílias, participação do sermão dominical, e finalmente nós vamos estabelecer a restauração da comunidade local, como a comunidade sagrada dos Pais Celestiais. Essa é a visão estratégica básica como famílias Chombo. Então, nós ainda temos aulas, nós compartilhamos e aprendemos e realmente fazemos nosso processo um por um. Logo, nós já temos esse tipo de preparação e já temos o fundamento para ir para o próximo passo. Então, sobre esse tipo de situação, nós podemos adicionar a direção da verdadeira mãe. Dentre os Messias Tribais Celestiais, como primeiro grupo, líderes da igreja, pastores e família Chombo vão iniciar nossas atividades como família Chombo. Isso é, na verdade, equivalente ao segundo processo da nossa meta e movimento do Messias Tribal Celestial. Então, estou muito orgulhoso dos 250 líderes de igreja, pastores e famílias Chombo por pertencerem a esse primeiro grupo e por realizarmos o processo e finalmente construirmos o fundamento após 100 dias, ou seja, um fundamento maior e melhor que a Coreia. Eu acredito nisso e eu estou muito esperançoso. Por isso, nessa cerimônia de início, eu gostaria de explicar para todos vocês qual é a nossa meta e objetivos e como podemos trabalhar pelos próximos 100 dias. Baseados na direção da verdadeira mãe e também pegando muitos exemplos na Coreia dos últimos 100 dias de atividades, eu realmente quero criar verdadeiras metas para as atividades especial de 100 dias da América do Sul Celestial. Eu acredito que todos já receberam essa circular, então eu gostaria de explicar de forma muito simples e clara a nossa meta para esses 100 dias. A real e clara meta da verdadeira mãe é de guiar todas as famílias abençoadas para poderem conduzir tribos de famílias Chombo. Cada uma das famílias Chombo tem 430 famílias como tribo da família Chombo. Mas, em um curto período de tempo, nós temos focado em criar famílias abençoadas
majoritariamente através da cerimônia do vinho sagrado na Coreia. Por isso, como próximo passo, a chave é como nós podemos cuidar e conduzi-los como nossa tribo. Essa é a meta clara da verdadeira mãe. Por isso, dentro dos 430, tente escolher apenas 10% dos 430 de sua tribo e comece a realmente cuidar deles espiritualmente e fisicamente. Essa é a vontade e a meta da verdadeira mãe. Logo, só assim posso falar que é substancialização. O que significa substancialização? Significa que, apesar de participar da cerimônia da bênção, ainda assim, eles não sabem o significado claro da bênção. E eles ainda não sabem o princípio. Por isso dizemos que, espiritualmente, eles são famílias abençoadas, mas, realisticamente, eles não são membros ainda, e eles não são famílias abençoadas completas também. Isso significa que a substancialização de 10% das 430 famílias significa que nós temos que torná-las membros de nossa comunidade, como famílias abençoadas, claras, verdadeiras e substanciais. Eu sei que muitos de vocês já concluíram 43 famílias como famílias abençoadas reais, que vão para a igreja, para o sermão dominical, dão o dízimo, e conheço alguns deles. Mas ainda tem muitos que não estão nessa situação. Mesmo no nosso grupo de pastores, certo número não são famílias Chombo ainda. É por isso que, através desse tipo de graça da verdadeira mãe, mesmo vocês, enquanto pastores, ainda não são famílias Chombo, ao longo desses 100 dias, vocês podem colocar duas metas. Vocês podem fazer em 2 eixos. Número 1, você conclui os 430 dentro dos 100 dias. E 2, dentro dos 430, você realmente constrói relacionamentos substanciais e cuida de 10% deles, ou seja, 43 famílias. É isso que nós temos que fazer. Isso significa que, a partir de agora, famílias Chombo e também pastores, vamos focar em educá-los primeiramente e depois fazer deles realmente membros. Por esse motivo, eu gostaria de colocar 3 componentes para a meta. Número 1, que é alcançar substancialmente as 430 famílias. Para isso, nós temos 3 componentes. O primeiro é, nós temos que educá-los com o princípio divino. Especialmente na América do Sul, nós desenvolvemos e mantivemos uma educação passo a passo rigorosa, centrada na verdade, o princípio divino. Essa é a tradição na América do Sul. Então eu tenho certeza que aqui na América do Sul Celestial nós temos esse ponto muito forte. Então nós vamos manter a educação do princípio divino através do método 1 a 1. Então vamos educar 10% da nossa tribo primeiro, dentre as 430. Então nós temos que fazê-los conhecer a verdade, o princípio divino. E depois, em segundo lugar, nós temos que fazer deles casais abençoados substanciais. Então, por esse motivo, se eles apenas tiverem a cerimônia do vinho sagrado e participarem de algo como um festival da família, nós temos que escolher 43 e guiá-los para fazer a separação de 40 dias e a cerimônia de 3 dias. Sem ensinar o princípio divino, isso será bem difícil, porque se um casal não entende o princípio divino, então eles não sabem o significado e valor da bênção. Não é tão fácil ter 40 dias de separação e a cerimônia de 3 dias. Em todo caso, educação e depois substancialização da bênção. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o de, baseados nessa situação, vamos guiá-los pelo caminho de ser membros, que significa que eles devem vir para o sermão dominical da igreja. O padrão de atendimento ao sermão dominical é pelo menos uma vez ao mês. Essa família abençoada deve participar do sermão dominical pelo menos uma vez ao mês. Isso é o mínimo. Mas na América do Sul, nós temos uma área muito grande. Onde estão as nossas igrejas locais, não há problema para que essas pessoas participem do sermão dominical. Mas, se a minha tribo está vivendo em uma área remota, nesse caso não é tão fácil de vir. Quando é assim, você pode fazer o sermão dominical na sua casa
ou pode organizar sermões dominicais itinerantes, visitando a casa das pessoas. Nesse caso, o conceito desse sermão dominical precisa ser claro e separado dos outros tipos de encontros, tais como encontros de oração, Humdoke, certo? Então vamos nos certificar que está claro. Vamos criar uma fórmula, um programa para o sermão dominical, para que você possa organizar um sermão dominical em casa, com o registro de participação do sermão dominical e também o dízimo uma vez ao mês. Todo mês os membros devem dar o dízimo. Então é por isso que a meta número 1 é escolher 43 famílias dentro das 430 para se tornarem substancialmente membros e famílias abençoadas. Por isso, nós temos que educá-los com o princípio divino, guiá-los pelo processo para eles se livrarem do pecado original. 40 dias de separação e cerimônia de 3 dias. E, por fim, nós temos que cuidar deles e guiá-los para participar do sermão dominical e manterem o dízimo em dia. Esses são os 3 pontos. Esse é o porquê nós vamos trabalhar por 100 dias e capacitar 10% da nossa tribo para conseguir seguir esse caminho. Isso é exatamente o que a Coreia fez. Essa é a nossa primeira meta, e se cumprirmos essa primeira meta durante esses 100 dias, eu quero adicionar mais uma meta. Depois de alcançar 43, de que 10% de nossa tribo se tornem membros, então, como pais espirituais, temos que ser capazes de conduzi-los, cuidar e liderá-los. E baseado nessa situação, isto é, aqueles que cumpriram essa primeira meta nesses 100 dias, pode formar e começar a Igreja no Lar Humdoke, centrado em sua casa. Eu já compartilhei sobre esse ponto, esse tipo de atividade passo a passo, através da Escola do Messias Tribal Celestial. Após 100 dias, talvez no nosso continente, a América do Sul Celestial, aqueles que cumpriram 43 famílias como membros, vamos ter uma celebração e também teremos uma cerimônia de início da Igreja no Lar Humdoke, centralizado na sede nacional. Essa é a nossa meta. A primeira meta é a substancialização dos 43, ou seja, 10%. E a segunda é o início da Igreja no Lar Humdoke. Essas são as nossas metas claras. Então, como deveríamos focar nesses 100 dias? Ainda não sabemos como fazer isso. E mesmo que comecemos os 100 dias, ainda terá muitos problemas, muitas barreiras e não vamos saber como lidar com isso. Ou mesmo muitos conflitos, problemas não resolvidos. Por isso, eu gostaria de começar a reunir toda semana. Hoje é quarta-feira e por isso, a partir de hoje é a cerimônia de início para a substancialização das 43 famílias dentro da nossa tribo. Como eu disse, hoje é o início das aulas Chombo. Eu posso dizer que todas as quartas nós vamos manter a escola Chombo. Todas as quartas-feiras vamos nos reunir online e vamos desenvolver nossos processos, nossos planos e também vamos nos comunicar reciprocamente durante todas as nossas atividades na linha de frente. Se houver algum tipo de coisa não resolvida, algum tipo de problema, barreira ou qualquer entendimento ou padrão que não esteja claro, toda semana nós podemos esclarecer e solucionar tudo. Esse é o plano prático para essa mobilização seja vitoriosa. Por isso, eu gostaria de sugerir que todas as quartas-feiras, começando pela semana que vem, possamos nos reunir. Hoje é a nossa primeira aula da Escola Chombo. Semana que vem, na quarta-feira, no mesmo horário, às 20 horas, no horário de São Paulo, teremos a segunda aula. E como nesse caso teremos 14 aulas, eu penso que temos chances e tempos suficientes para realmente aprofundar nossas atividades, estudar nossas atividades e nos desenvolver para encontrar as melhores maneiras e soluções para as atividades de linha de frente. Nesse momento, eu gostaria de fazer uma situação muito simples, com as 2 metas e o processo para continuar a Escola Chombo toda semana. Por isso, a partir da próxima semana, uma vez que esse é o início, eu não sei, 150 ou 250, quantos irão realmente começar a partir de amanhã. Não tenho certeza. A minha esperança e direção da Verdadeira Mãe é de que nós temos que começar a cuidar da nossa tribo a partir de hoje. Se nós formos capazes de fazer isso espiritualmente,
ótimo. Mas amanhã de manhã nós temos que começar, certo? Então, toda semana vamos nos reunir e vamos escutar, compartilhar entre todos nós e descobrir o caminho do sucesso, o caminho vitorioso para esses 100 dias. Eu tenho certeza, dessa vez, eu posso ter certeza desse ponto, de nossas metas e processos. Vamos usar nosso coração e energia como pastores, como famílias Chombo, para nos tornar um com o coração da verdadeira mãe e para estar pronto para seguir o sonho dos pais celestiais e a providência. Como tenho enfatizado constantemente, o valor da família Chombo, ser uma família Chombo tem um valor enorme. Qual é o valor de se tornar uma família Chombo? Isso significa exatamente o cumprimento da primeira bênção de Deus, que significa o aperfeiçoamento individual. A verdadeira mãe realmente abriu a oportunidade para que todas as famílias abençoadas se tornem famílias Chombo. Então, condicionalmente, nós já atingimos o nível de perfeição individual quando nos tornamos uma família Chombo. Agora, a verdadeira mãe está liderando todas essas famílias Chombo que cresceram ao ponto de perfeição individual para irem ao próximo passo, que é a perfeição familiar. Por isso, quando nos tornamos famílias Chombo, nós já cumprimos a primeira bênção de Deus e estamos prontos para ir para a segunda bênção. Por isso, a verdadeira mãe, durante o segundo curso de 7 anos, a vontade da verdadeira mãe é de que todas as famílias abençoadas ao redor do mundo se tornem famílias Chombo, então possam cumprir a segunda bênção de Deus, que significa a perfeição da família. Essa é a vontade da verdadeira mãe, e a verdadeira mãe acabou de iniciar essa etapa com o primeiro passo, dando essas 2 direções no início do 9º ano do Chonigok. Nós precisamos ser capazes de entender claramente a providência da verdadeira mãe e o coração de Deus e dos verdadeiros pais para conosco, famílias abençoadas, nos tornarmos famílias Chombo, ok? Então, esse é exatamente o caminho para atingir a perfeição individual e, em segundo lugar, a perfeição familiar. Isso é uma bênção e graça maravilhosas dos verdadeiros pais, especialmente da verdadeira mãe. Por isso, nós temos que construir esse tipo de padrão vertical. Qual é esse padrão vertical para nós? É nos tornarmos um com os verdadeiros pais. O verdadeiro pai e verdadeira mãe têm nos ensinado como podemos cumprir nossa responsabilidade, como nós podemos separar e vencer Satanás e nos tornarmos um com Deus, atingir a unidade com o coração de Deus. Como? Através da fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Agora é a hora para nós realmente checarmos a nós mesmos e realmente nos colocarmos nessa posição. Vamos ter um claro senso, coração e vontade de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta para com a verdadeira mãe. A verdadeira mãe realmente quer construir o padrão, o exemplo daquilo que ela está tentando conquistar para cumprir a providência de Deus nessa terra através de nós, pastores e famílias Chombo. Somos realmente esse primeiro grupo. Eu penso que precisamos pensar sobre esse ponto e realmente nos colocarmos junto da verdadeira mãe pelos próximos 100 dias. Então, estou certo, Deus e o mundo espiritual estarão conosco como uma unidade. Então, o mundo espiritual nos permitirá gerenciar os 2 mundos como um. Logo, ao longo desses nossos 100 dias de atividades, as pessoas passarão a enxergar a Deus e o mundo espiritual através de nós. Esse é o poder das famílias Chombo nessa era do Chonigok. Estou certo de que nós vamos demonstrar o poder de Deus. Estou certo de que seremos capazes de criar milagres nessa era do Chonigok. Vamos realmente nos determinar e nos tornar um com a verdadeira mãe pelos próximos 100 dias. E não importa o que, nós iremos realizar a substancialização dessas 43 famílias, ok? Sei que vocês devem ter algumas perguntas, alguns problemas. Hoje é o dia do início. Vamos criar uma única espiritualidade e um coração e uma determinação hoje. E a partir da próxima semana, para que possamos avançar adiante, se houver alguma coisa, nós lidaremos com ela. Vamos resolver, então realizar. Estou certo,
todos os líderes de igreja, pastores e famílias Chombo, que agora o tempo de Deus está conosco. Sejamos fortes e vamos trabalhar juntos com a verdadeira mãe e vamos mudar a América do Sul para que ela se torne a América do Sul celestial. Eu acredito que todos vocês serão bem-sucedidos e serão vitoriosos e se tornarão heróis e heroínas. Muito obrigado.